E nós vamos entrevistar o professor Batista Teles. Mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Costa Norte. Professor, a sua presença, ela sempre nos ajuda a entender com bastante profundidade, com método, o que os números revelam sobre o sentimento político do povo parnaibano nesse momento, diante dessa última pesquisa realizada de 3 a 7 de abril, em parceria com o Instituto Amostragem, a TV e o portal Costa Norte. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Grande abraço a todo o público aí do Jornal da Costa Norte. Professor, hoje nós já divulgamos novos números dessa última rodada de pesquisas que foram feitas aqui na cidade de Parnaíba, né, a TV e Portal Costa Norte, em parceria com o Instituto Amostragem. E nós vamos começar essa leitura por um dado que chamou bastante atenção logo na primeira rodada de divulgações dessa pesquisa. O prefeito Francisco Emanuel, ele apareceu ali com 77,67% de aprovação, resultado dos primeiros 100 dias de gestão, mas isso logo após o rompimento político, né, com o grupo da deputada Gracinha Mão Santa, que foi quem o conduziu para a eleição, consequentemente ali também para a vitória. Como que o senhor interpreta esse número elevado de aprovação do prefeito Francisco Emanuel, mesmo depois ali de um final de semana bastante decisivo, que marcou esse rompimento? Que fatores ele pode estar associado, professor? Bom, antes de falar, vamos fazer só as colocações do aspecto técnico da pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita através de uma amostra de 300 parnaibanos, eleitores de Parnaíba. Esse tamanho de amostra permite uma margem de erro de 5,5%, com nível de confiança de 95%. Os dados foram levantados entre os dias 3 e 7 de abril, né? Foram pesquisados todos os bairros de Parnaíba e 3 grandes povoados do município. Foi uma pesquisa encomendada pela Fundação 14 de Agosto e a TV Costa Norte. Eu penso que esse altíssimo grau de aprovação do prefeito, essa questão que você colocou aí, que é a questão política. É claro que 100 dias ainda não dá para mostrar resultados administrativos, né, que faça com que a população dê esta aprovação de 77% ao prefeito. Então, eu acho que dentro desse número está muito essa questão do rompimento político, uma aprovação, uma aceitação desse rompimento político. Ou seja, o parnaibano aprovou ou deu um crédito para o atual prefeito dele ter uma autonomia administrativa, certo? Então, isso para o prefeito é de uma responsabilidade muito grande, porque a gestão passada vinha de uma aprovação muito grande, tanto que ela foi capaz de eleger o atual prefeito com uma margem de voto muito elevada, certo? Então, essa aprovação, que nem todos os prefeitos do Piauí têm nesses 100 dias, eu penso que vem com esta crédito, essa aprovação de autonomia administrativa que o prefeito tem ou recebeu da população piauiense. Melhor dizendo, do Parnaíba. Professor, um contraponto que também merece destaque, né? A gente sabe que a população de Parnaíba continua reivindicando por melhorias urgentes nas áreas da saúde e da educação, né? Na sua avaliação, essa alta aprovação popular não entra em contradição com essas demandas básicas? Ou o eleitor, de alguma forma, separa o desejo de mudança da avaliação do gestor?
separa. Isso a gente observa em vários municípios. Não quer dizer que um prefeito que tenha uma alta aprovação, seja numa prova ou nos conceitos, ótimo ou bom, a população elimine os problemas da cidade. Isso é impossível em qualquer gestão, você acabar com os problemas. E Parnaíba é outra responsabilidade do atual prefeito, precisa agir nessas questões que você falou. Por exemplo, saúde. 66,67% dos parnaibanos elencam a saúde como o principal problema. Aí tem uma questão que também acontece não só em Parnaíba, é que o cidadão comum, ele mistura o problema da saúde, atenção básica lá do postinho, da UPA, com a questão da saúde de médio e alta complexidade, que são dos hospitais. No caso aí, seria o Hospital de Seu. Então, mas isso, independente disso, Parnaíba tem como principal problema a saúde. Em seguida, vem a educação, 40,67. Também pesa muito a questão da saúde, da educação como um todo, tanto o ensino médio como o ensino fundamental, que é de responsabilidade do município. Então, precisa atacar esse problema da estrutura física, da merenda escolar e atenção especial àqueles responsáveis principais pela condução da educação municipal, que são os professores e os profissionais que fazem a educação. Em terceiro lugar, vem a infraestrutura. Nós estamos ainda passando por um inferno, embora irregular, um período chuvoso, e essa infraestrutura cai sobre a questão do saneamento de Parnaíba. Todos sabem que Parnaíba, com as chuvas torrenciais, tem problemas de infraestrutura de saneamento. Então, está embutido isso, esgotos e as águas pluviais, certo? Então, esses são os três principais problemas. Se você bota a infraestrutura com saneamento, que tem 12, isso aí vai ainda mais agravante esse problema. Eu quero enfatizar aí, o telespectador está vendo aí o gráfico, que isso aqui soma mais do que 100%, porque um entrevistado, é o que a gente chama pergunta de resposta múltipla, ele pode apontar mais de um problema que ele achar grave. Então, Parnaíba, o prefeito, o governador tem que agir urgentemente nessa questão da saúde pública no município de Parnaíba. Pesquisa que também trouxe dados, né, sobre os governos em outras esferas, como o senhor citou aí, não só o governo municipal, mas também o governo estadual deve agir. Nesse caso, o governo estadual liderado pelo governador Rafael Fonteles, segundo a pesquisa Costa Norte Amostragem, ele tem 76,33% de aprovação entre os parnaibanos. Já o governo federal também apresenta um índice positivo, com 58,33% de aprovação. E aí eu queria perguntar ao senhor se esses números eles refletem uma consolidação apenas da base petista no litoral do Piauí, ou há outros fatores que ajudam a explicar essa aceitação simultânea do governo estadual e federal aqui na cidade? Bom, não é só a questão ideológica ou partidária, né? Isso aí é a opinião pública de Parnaíba. Há uma diferença da aprovação entre o governo federal e o governo estadual. O governo estadual, com 76%, ele tem mais ou menos a mesma média das pesquisas estaduais de aprovação. Isso reflete o trabalho do atual governador, não só do ponto de vista administrativo, mas o papel que ele exerce hoje como uma liderança no Nordeste, no próprio país. Ele transita bem em São Paulo, em Brasília.
Então, esse número de 76% é muito significativo, está no nível do prefeito, né? Agora, o presidente Lula, ele tem 58%. É um número muito acima do que ele tem recebido no país. Ele tem 47,33% de ótimo ou bom, presidente Lula. Que também, no Brasil, isso só está 34%. Inclusive, o ruim e péssimo no país todo está acima desse número. Aqui, o ruim e péssimo em Parnaíba são 26%, que é um número expressivo, se você for considerar o que ele já obteve no primeiro ano da sua gestão. E o governador tem, como aprovação dos conceitos ótimo ou bom, 61,66%, que é muito significativo, e 8% de ruim ou péssimo. Então, há um diferencial de reconhecimento entre a gestão estadual com a gestão federal. A gestão federal, ela acompanha mais ou menos, não no nível, como eu já falei, a insatisfação que o governo federal vem sofrendo no país como um todo. E é muito importante a gente esclarecer que o Piauí sempre deu, e deu na última eleição, números expressivos para o presidente Lula. E isso tem diminuído, não ao nível que está acontecendo no país. Mas o próprio Nordeste já mostrou que a popularidade do presidente caiu, no país, no Piauí também, e em Parnaíba. Embora, como eu tenho falado, ele mantém a um nível ainda bom, competitivo, digamos assim, para uma reeleição. Então, é isso. O governador mantém bons índices de aprovação do parnaibano, reconhecendo o seu trabalho no litoral e reconhecendo principalmente o todo do governo Rafael, né, no estado do Piauí, e o que ele tem buscado de recursos em Brasília e a articulação que ele tem faz com que ele tenha essa aprovação, que é uma responsabilidade muito grande dele manter isso aqui. Nós estamos num ano pré-eleitoral, manter esse nível não é fácil, ele tem que manter o ritmo de obras, de presença em Parnaíba, para que esse número não diminua. A pesquisa espontânea de intenção de voto, ela também apontou um cenário interessante. O Lula aparece na frente para presidente, embora ainda polarizado com o Bolsonaro, mesmo este ainda estando inelegível. Rafael Fonteles lidera para o governo do estado com 41,33% das intenções e Ciro Nogueira lidera as intenções para o Senado, mesmo diante de uma maioria de eleitores ainda indecisa. Professor, qual é a sua leitura técnica sobre esse quadro? Esses dados indicam a manutenção de lideranças ou há um espaço ainda para reviravoltas? Bom, esclarecendo. A essa altura, as intenções de voto estão muito distante do pleito, né? Então, ela reflete mais uma lembrança que o eleitor tem para os atores políticos. É claro que aquele político que tem uma maior visibilidade, que se expõe mais, que estão no cargo, naturalmente eles são lembrados. Então, reflete isso aqui. A intenção de voto espontânea é aquela que a gente pergunta: se a eleição para presidente fosse hoje, ou governador, ou senador, em quem o senhor gostaria de votar? O pesquisador, ele anota a resposta que ele ouviu, qualquer que seja a resposta. Qualquer nome, às vezes é um nome que não tem absolutamente nada a ver com aquele cargo, mas ele anota e escreve o que ouviu. Então, nesse sentido, se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar, o parnaibano está absolutamente indeciso. Nós temos
41,33% que respondeu que não sabe, não opina, 1,33% que votaria nulo, branco, e 2 diz que não vota em ninguém, nenhum. Se você somar essas três respostas, vai para 44,66% de indeciso, né? Aí aparece o presidente Lula com 37,67%, chamando a atenção o seguinte: os estudos e a nossa experiência mostram o seguinte: no ano da eleição, o voto consolidado daquele político que está concorrendo e que ele tem um cargo, uma gestão, prefeito, governador, presidente da República, quando na intenção estimulada, quando a gente mostra os nomes e que esse nome consta na lista, geralmente ele tem a intenção de voto estimulada aproximadamente aquele número de aprovação de conceito ótimo ou bom. Veja que o presidente Lula tem como ótimo bom 47,33%. E aqui, espontaneamente, ele tem 37%. Teoricamente, ele ainda tem fôlego para atingir mais 10% das intenções de voto, certo? Então, o presidente Lula ele tem 47,33% de ótimo bom, mas espontaneamente ele só atingiu 37,7%. Então, ele ainda tem essa folga aí. Em segundo lugar, vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 17,67%, e nomes outros que surgiram espontaneamente, como eu falei. Então, nós temos Rafael, foi lembrado, Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas, Nicolas, Gracinha, Tabata, Dr. Hélio e o Francisco. Esses foram os nomes espontaneamente lembrados para presidente da República em Parnaíba. Governador. Se a eleição para governador fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar? Nós temos 43,67% de não sabe, não opina, 0,67% votaria nulo, branco, 1,67% de nenhum ninguém. A soma disso aí vai para 46,01%. O nome mais lembrado é o governador, com 41,33%. Lembrando que ele teve lá como ótimo ou bom 61,66. Então, ele ainda tem campo para crescer até a esse número, na intenção estimulada que nós não fizemos. Foram lembrados ainda o ex-governador e atual senador, o ministro Wellington Dias. Gracinha Monsanta desponta aí com 4,33%. Então, ela é um dos nomes cogitados pela oposição para concorrer. Então, na sua base eleitoral, ela parte hoje espontaneamente com 4,33%. É o segundo lugar. Depois do governador, ela é o 4,33%, depois vem o senador. Foram lembrados também Joel Rodrigues, concorreu a Senado na última eleição, Hugo Napoleão, o ex-senador, o ex-governador Hugo Napoleão, Silvio Mendes, atual prefeito de Teresina, Dr. Hélio, que concorreu a prefeito, Henrique Pires, o deputado estadual Henrique Pires, o deputado federal Florentino, Valdeci Cavalcante, empresário, Wilson Martins, ex-governador, Zé Hamilton, concorreu a prefeito, e Zé Filho, ex-governador, e uma liderança aí de Parnaíba. Então, foram esses quadros lembrados, esses nomes lembrados espontaneamente para governador. Senador, se a eleição fosse hoje para senador, Parnaíba elegeria para Senado, primeiro, Ciro Nogueira, primeiro lugar, com 4,33%, e Marcelo Castro, com 2,67%. O atual ministro o Wellington Dias foi lembrado por 3,33%, o Joel Rodrigues com 3%, Gracinha Monsanta com 2 pontos percentuais, Júlio César, 1,67%. Então, os nomes que estão sendo cogitados hoje, né, digamos assim, mais
com que se expõe mais, são pré-candidatos, Ciro Nogueira e Marcelo Castro, que são concorrentes à reeleição, e o Júlio César, também, que é um pré-candidato, que já está posto aí sua candidatura, vem com 1,67. Agora, chama a atenção que 82% dos eleitores de Parnaíba não sabem quem votar para senador. Isso reflete, assim, um distanciamento, você veja que, tanto para senador, como governador, como presidente da República, mais de 40% não sabia. Já é um número alto. Agora, senador, isso dobra, mostrando, no meu ponto de vista, de que a impessoalidade que tem o eleitor com esse cargo majoritário de senador. Ou porque não se toca com eleição, ou porque os atores, os senadores, não têm, digamos assim, presença ou uma comunicação para dizer para o parnaibano o que de concreto eles têm trazido para o município, porque é muito alto, mesmo considerando a distância do pleito e o fato de ser uma intenção espontânea. São brilhantes as suas interpretações aí sobre esses números. Agora, por fim, eu gostaria de destacar aqui um número que muito nos orgulha também nessa pesquisa. A TV Costa Norte, já foi publicado aqui também no portal costanorte.com, foi considerada confiável ou muito confiável por mais de 91% dos entrevistados que acompanham a nossa programação, num ambiente onde todo mundo produz muito conteúdo, as redes sociais, as plataformas independentes, blogs. Como que o senhor interpreta esse reconhecimento tão expressivo à TV Costa Norte, já com 25 anos de programação aqui na cidade de Parnaíba, levando seu sinal aos lares aqui também da região? O que isso revela sobre o papel da imprensa regional neste momento? Sem dúvida, a TV Costa Norte, você falou aí um dado importantíssimo, o seu tempo de mercado, a própria rede a que ela pertence, que nas pesquisas nacionais reflete também que é uma emissora que tem uma alta grau de credibilidade pelo conteúdo da sua programação, e isso reflete também na Costa Norte. E principalmente pela produção local da Costa Norte. Eu acho que quem acompanha a TV Costa Norte, agora eu vou falar só dessa parte política, sabe e vê e acompanha que a TV Costa Norte dá espaço para todos os segmentos políticos. Então, isso reflete nessa questão aqui da credibilidade dos conteúdos que a TV Costa Norte coloca para o público parnaibano e para toda a região. E hoje em dia, a internet, ela coloca isso para o mundo todo, né? Então, eu acho que a lição que fica é o seguinte: a linha editorial está no caminho certo em abrir espaço, voltando para a questão política, porque as outras matérias também, ela abrange toda a questão da mulher, do jovem. Acabamos de ver aí uma matéria sobre o Enem, a questão da segurança pública, as questões dos problemas mais graves, a cultura, dá espaço para os eventos culturais da cidade. Mas essa questão política é crucial, porque é um tema que a população mexe muito com a população, de que a TV Costa Norte abre espaço para todos os segmentos políticos da Parnaíba. Então, está de parabéns à equipe da TV Costa Norte, que produz as matérias locais e que a única coisa que eu posso dizer é que continue com essa postura de dar espaço para todos os pensamentos e essa diversidade na produção
nos seus programas locais. Parabéns. Batista, muito obrigado pelas felicitações que nós recebemos em nome de toda a nossa equipe e do nosso diretor-presidente, Dr. Oséias Castelo Branco Furtado. Eu gostaria de agradecer a sua presença, o tempo que o senhor reservou para conversar aqui conosco, fazer essas avaliações que são muito caras, né, para a nossa região, pelo efeito que ela tem na política local. Obrigado pela sua presença e por essas análises tão esclarecedoras. O Instituto Amostragem ele tem sido essa fonte técnica respeitada e esse olhar qualificado que ajuda o nosso público a formar opinião com base em dados reais. Nós agradecemos o senhor, uma ótima tarde, um bom trabalho. Boa tarde, eu que agradeço, sempre essa oportunidade de a gente estar falando sobre pesquisa de uma forma bem objetiva, bem clara. E, mais uma vez, parabéns a todos que fazem a TV Costa Norte.